Semana passada nós começamos com o capítulo 1, lemos do versículo 1 ao versículo 7 e estamos concluindo aqui esse trecho que vai até o versículo 7. Os versículos do capítulo 1, de versículos 1 a 7, fala ali especificamente sobre a saudação do apóstolo Paulo para com aquela igreja, para com aquela carta, né, em si. Então nós falamos um pouco sobre o remetente, quem são os remetentes. Quem são os remetentes? Não. Quem é o remetente, né? E ali Paulo ele vem se colocando como escravo do Senhor Jesus Cristo. E definimos ali o que é ser um escravo do Senhor Jesus Cristo e por que que ele usou este termo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Falei também que ele se apresentou como apóstolo, ou aquele que foi chamado para ser apóstolo, e expliquei também o que é ser um apóstolo de Jesus Cristo, né, em si, tá certo? Então, viemos discorrendo sobre essas questões. Falei que para ser um apóstolo tem que ter alguns requisitos, por exemplo, como ter sido chamado por Jesus Cristo, ter visto Jesus Cristo, né, e também, logicamente, ter provas em formas de milagres, em formas de frutos das suas ações do próprio apostolado. Eu até disse que os apóstolos eles tinham dons especiais dados por Deus para que o seu apostolado fosse confirmado. Então, um apóstolo ele tem algumas marcas que precisam existir para que ele possa ser chamado apóstolo. Fora isso, é difícil a pessoa ser considerada apóstolo. Paulo também apresenta ali a sua comissão, né? Ou seja, para que ele foi chamado? Ele foi chamado para ser apóstolo. Então, apóstolo do quê? O que ele tinha que fazer como apóstolo? Então ele fala, bom, eu fui separado para o evangelho. E aqui separado para o evangelho é separado para pregar o evangelho, propriamente dito. Então ele pregava ali, seja para quem for, né? Ele tinha essa consciência de que ele foi separado para pregar o evangelho. Então nós definimos aqui o que é evangelho, o que significa evangelho, né? Falamos sobre o que é as boas novas, o que são as boas novas, que são o evangelho, o que é o evangelho propriamente dito. Daí eu disse que o evangelho é divino, né, porque é algo que foi proferido pelos profetas, antes mesmo de Paulo, antes mesmo da encarnação de Cristo. Algo que foi proferido pelos profetas, que foi dito nas Escrituras, no Antigo Testamento. E eu falei sobre essa questão da divindade do evangelho, da divindade de Cristo, dei uma pincelada aqui da divindade de Cristo, e eu falei que uma das maiores provas, ou a maior prova da divindade de Cristo foi simplesmente o fato da ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. Okay? E aí então paramos justamente aí. E Paulo faz uma breve referência da relação de Cristo com os demais apóstolos na passagem. O propósito, podemos dizer assim, da comissão de apóstolo ou do comissionado, do chamado de apostolado, era para a obediência da fé entre todos os gentios, por amor ao nome do Senhor. Ele está dizendo isso lá. Ele coloca para a obediência da fé entre todos, por amor ao seu nome. Os crentes de Roma estavam no meio disso. Os crentes de Roma faziam parte destes que receberam o amor de Jesus através da obediência da fé. Eles, o pessoal de Roma, eles tinham Jesus Cristo em seu coração por meio da fé, até mesmo porque eles não tinham nem sido discipulados, não tinham recebido nenhum ensinamento de nenhum apóstolo. Eles saíram do evento de Atos capítulo 2 e voltaram para as suas cidades e permaneceram firmes. Tudo isso por meio da fé. A salvação é por meio da fé. Não tem como não ser por meio da fé. Então, era essa a questão. No versículo 6, quando nós olhamos o versículo 6, e vocês estão entre esses gentios chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Que gentios são esses? Versículo 5, que receberam a graça e a autoridade como os apóstolos de chamar os gentios em todos a crer. Os apóstolos foram chamados pela autoridade? Ótimo, beleza, os apóstolos estão indo, estão enviando, mas vocês também são chamados, seria mais ou menos essa ideia.
Vocês também têm Jesus. Então, Paulo, eu escrevo a vocês de Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Essa questão aqui de chamados aparece no versículo 6 e no versículo 7, para dar essa ênfase. Olha, beleza, os apóstolos foram chamados, ótimo, nós damos a nossa vida, mas vocês também foram chamados para serem santos. Nós damos a vida, saímos espalhando o evangelho, e vocês foram chamados para serem santos por esse evangelho. E esse evangelho se resume a Jesus Cristo. Foi predito por meio dos profetas, predito por meio das Escrituras. Então Paulo fala, escreva a todos vocês que foram chamados por Deus para serem santos. Deus nosso Pai os dê graça. Então aqui nós encontramos basicamente o apóstolo se apresentando. Agora, olha que interessante. No versículo 1, Paulo tinha indicado as suas credenciais como apóstolo. Nós lemos agora há pouco. E aqui ele está distinguindo ele, apóstolo, ou os apóstolos daqueles que receberam a carta. E ele faz uma espécie de paralelo aqui. Primeiro ele fala, olha que paralelo interessante, ele se coloca como escravo de Jesus Cristo. E depois ele fala, vocês são chamados de Deus. Ele não falou também para os irmãos de Roma, vocês também são escravos de Jesus Cristo, mas ele está fazendo um paralelo aqui para demonstrar esse amor, tanto dele quanto do Senhor Jesus por eles. Depois ele coloca assim, olha, Paulo ele coloca que foi chamado para ser apóstolo. E estes irmãos lá de Roma tinham sido chamados para serem santos. Agora, logicamente, existe aqui uma coisa muito interessante. O apóstolo era aquele que tinha um chamado muito específico para capacitar o povo de Deus, para ensinar o povo de Deus, autenticar a igreja do Senhor Jesus, dar início ao ministério. Agora, aqueles que começavam a fazer parte dessa igreja que os apóstolos estavam ali trabalhando, eles tinham que ter características, eles tinham que ter algumas, como eu posso dizer ali, alguns pontos que os distinguisse como pertencentes a Cristo. E um desses pontos é, você não precisa sair fundando igreja, mas você tem que ser santo, ou você foi chamado para ser santo. Isso não quer dizer que os apóstolos não eram. Paulo só está dando aqui um ensinamento de que eles deveriam ser diferentes. Sabe? Ele coloca ali que esses crentes de Roma foram amados de Deus. Está indicando, sim, a relação de intimidade, de amor dos crentes para com Deus. Lógico, esses crentes de Roma, eles estavam sendo citados como exemplo. Paulo diz isso na sua carta. E no caso, chamado para ser santo, chamado para ser apóstolo, expressa cargo ou vocação, no caso dos cristãos de Roma, chamado para serem santo, expressa coisa semelhante, ou seja, relacionamento com Deus. Estar próximo de Deus. Isso é importante aqui. Uma observação com relação a santo, e às vezes algumas pessoas confundem isso, tá bom? No mundo, normalmente se crê, quando eu falo no mundo, na sociedade, normalmente se crê que uma pessoa é santa porque os seus méritos, a sua vida, a sua obra foi exemplar, por isso ela pertence a uma camada da sociedade privilegiada no meio da religião, ok? E assim, então, ela alcança, a pessoa alcança o status de santidade que foi dado por alguém. Normalmente, entende-se santo desta forma. E você perguntar, por exemplo, seja lá para qualquer uma dessas pessoas que foram classificadas como santas por alguma entidade religiosa, se você perguntasse para ela, você acha que você é santo? Do ponto de vista de santidade da religiosidade,
talvez a pessoa falaria: não, eu acho que eu não sou santo, porque qualquer pessoa fala que não é santa, apesar da classificação, porque todos são pecadores, né, em si. Santo aqui não tem nada a ver com isso. Santo aqui não tem nada a ver com essa questão de classificar alguém como santo ou porque tem um estilo de vida diferente. Não, não é assim que a palavra de Deus define o que é santo e o que não é. Ser santo é ter uma vocação. Nosso cargo como crente é ser santo. Isso faz parte do caráter oficial daquele que tem Jesus Cristo em seu coração. A palavra santo significa nada mais, nada menos do que ser separado, tirado para fora. E todo crente no Senhor Jesus Cristo, a palavra ensina que foi tirado do mundo, ou tirado do pecado, e foi aceito como filho, ou seja, teve uma nova filiação, é o que a Bíblia chama de nascer de novo. Então, se a pessoa foi resgatada do lamaçal do pecado e nasceu de novo, essa pessoa é santa porque ela foi retirada do pecado. Ela foi separada para Deus. Isto é, ser santo. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, sim, é santo, sim, de acordo com as Escrituras. É santo de acordo com as Escrituras. Né? Ou seja, é separado para o serviço, é separado para o louvor, é separado para a obra, é separado para servir e etc. Isso é ser santo. Então você fala, então, se eu tenho Jesus em meu coração, de acordo com as Escrituras, eu sou santo? Sim, é. E isso não tem nada a ver com, não tem nada a ver necessariamente com o seu estilo bonzinho de ser, o seu estilo calmo de ser, o seu estilo de auréola na cabeça de ser. Não tem nada a ver com isso. Separado, é aquele que é separado, chamado para fora. Isso quer dizer santo. Okay? O texto, versículo 7, diz o seguinte: graça a vós, outros da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, em uma versão das Escrituras. Existe outra versão e coloca: escreva a todos vocês por intermédio de Deus chamados. Ele coloca: que o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo dê graça e paz, na versão NVI. Em si. Eu já li aqui na outra versão. Graça não é nada mais, nada menos do que favor que não merecemos. Isso é graça. Favor imerecido. Favor amoroso de Deus. Fonte de bondade que vem dele. Isso é graça. Graça é, literalmente, um favor que não merecemos. Isso é graça. Quando alguém te estende a mão para levantar você porque você está sentado e não consegue levantar, ele está tendo um ato de graça. Paz, logicamente, é todo o bem-estar e bênção que resulta do favor de Deus. O texto muito conhecido nas Escrituras é: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz de Deus é um bem-estar diferenciado de qualquer outro sentimento que possa produzir uma paz, seja ela temporária ou não. Por exemplo, existem pessoas que se embriagam porque elas acham que quando se embriagam, elas esquecem dos problemas da vida, né? Na verdade, é uma fuga, né? Se esquece do problema da vida, se esquece que tem conta para pagar, se esquece que tem que arrumar casa, se esquece que tem que pintar a parede, se esquece que tem que fazer um monte de coisa, porque se embriagou e sai de si, a sua mente entra no outro estado. Então, isso é quase como se fosse um mecanismo de defesa para fugir de uma realidade, porque ali então ela vai sentir paz. Mas na hora que passa essa sensação de aparente paz, a bigorna da realidade cai na cabeça novamente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é algo que está relacionado ao estilo de vida da pessoa. É um bem-estar que provém das bênçãos de Deus, e provém do favor de Deus à vida de alguém. Isso é paz de Deus. A paz que Paulo fala aqui, quando ele fala graça e paz, não é simplesmente uma paz de não ter problemas. Você não ter problema não é necessariamente paz. A
paz que o apóstolo Paulo coloca nas Escrituras é uma paz que vai muito além do entendimento humano, e é aquele estilo de vida, eu estou repetindo aqui sim, é aquele modo de vida que faz com que a pessoa viva bem, alegre, contente com Deus, consigo e com os próximos, independente das circunstâncias. Então, se você quiser ter uma verdadeira paz, essa verdadeira paz é só em Deus mesmo, tá? É só em Cristo. Não tem outro lugar, não. Bom? Muito bem. Vamos partir agora dos versículos 8 a 17. Okay? Pessoal, logo aqui ele coloca então, e dos versículos 8 a 13, basicamente, nós encontramos qual é o interesse de Paulo ao ir à cidade. Qual é o objetivo dele para ir na cidade? Logo ele diz que no início que ele dá graça à igreja, pela a igreja, né? Por quê? Ele dá graça pelo quê? Pela fé que aqueles irmãos têm, pelo testemunho que essa igreja está dando por estar ali. Sabe, pessoal, esta igreja de Roma era uma igreja diferenciada, eu poderia dizer, pela localidade a qual ela estava. Tudo bem, o Império Romano era gigante, o Império Romano era estrondoso, né? Eu estava ali no sul da Turquia e tinha vestígios do Império Romano lá. Eu estava visitando cidades que o Império Romano dominava ali, muito longe de Roma. E esta igreja estava no olho do furacão do Império. Esta igreja estava no centro do Império, que era a capital do Império. O centro do mundo conhecido daquela época. Mesmo assim, aqueles irmãos vivendo naquela sociedade, onde era uma grande metrópole, onde estava o centro do poder político, o centro do poder econômico e o centro do poder o centro do poder político, o centro do poder econômico, o centro do poder religioso também estava ali, né? E o centro do poder corrupto. E a corrupção sempre foi um poder, né? Em si. Querendo ou não, porque sempre estava no meio de tudo isso, até hoje está assim. Então, esta igreja estava ali, no centro, na capital, no olho do furacão, centro do mundo conhecido em si. Mesmo assim, eles permaneciam fiéis. Tudo de ruim que poderia ter, tinha em Roma, porque era a capital. Dali, todo mundo saía imitando. Dali de Roma, todo o império saía fazendo. Ah, mas Roma faz, então todo mundo fazia. Era assim que funcionava. E eles estavam ali, dando exemplo de fé, brilhando em meio às trevas. E eu me lembro de uma passagem dos evangelhos que o Senhor ensina que uma luz, um candeeiro, podemos dizer assim, ele não deve ser guardado debaixo de um lugar e ficar escondido, né? O candeeiro, uma luz de um candeeiro deve ser colocado no alto, deve ser colocado pendurado, para que possa brilhar no lugar onde estava. E era o que esses irmãos aqui em Roma estavam fazendo. Esses irmãos em Roma, para que o apóstolo Paulo chegasse a falar sobre eles desta forma, que eles estavam conhecidos pela fé que eles têm, por todo lugar que ele passou, é porque esses irmãos aqui estavam fazendo a diferença. Essa igreja estava fazendo a diferença. E isso ensina muita coisa para nós, tá? Para nós cristãos aqui. E hoje eu estava falando para o meu filho do meio, e nós, como cristãos, devemos nos colocar no meio da sociedade corrupta de forma diferenciada. Eu não tenho que viver com ou como a corrupção pede, mas eu tenho que viver como cristão no meio de uma sociedade corrompida, destruída, né? E se corrompendo cada vez mais. Então, os cristãos, eles têm sim que estar nos pontos estratégicos da sociedade, nos pontos onde a sociedade toma suas decisões para o curso dela, porque tem que ser luz lá também. Então, temos que ter cristãos na política, sim. Temos que ter cristãos no governo, sim. Temos que ter cristãos nos departamentos públicos, nas jurisdições e etc, etc. E lá neste lugar, nós precisamos ser luz. Em todos esses lugares.
No Império Romano tinha cristãos, sim, no meio do poder, pessoas influentes, e fazia parte ali da estatal romana, que era cristão e viveu lá como tal. Tiveram os problemas? Sim, nós vamos conhecer alguns aqui, lógico. Então Paulo fala assim, olha, pessoal, agradeço por vocês em minhas orações. Agradeço a Deus por vocês, pela fé que vocês têm, pela vida que vocês têm. E a oração, olha que interessante. A oração era uma prática do apóstolo Paulo. Ele vivia e ele tinha a oração como algo corriqueiro. Agradecer a Deus por tudo era uma prática comum dele. E, na verdade, deveria ser uma prática nossa como cristãos, né? Uma outra lição aqui que a gente aprende dele. Agradecer as coisas, né? Agradecer a Deus por tudo. Paulo aqui estava agradecendo pela fé, queridos irmãos. Paulo agradecia pela vida que tinha. Por isso que ele vivia da forma que viveu, mesmo sendo preso. Né? Paulo agradecia pelo ministério que tinha, pelo trabalho que tinha. Paulo agradecia pelas lutas. Muito interessante. E ele falava, olha, nos momentos de luta que eu tenho, que eu me sinto forte em si. Paulo agia dessa forma. E agradecer, ter um coração agradecido, irmãos, isso daqui, e amigos que estão aqui, é algo revigorador. Porque quando eu estou agradecendo a Deus pelo que eu tenho, eu estou dizendo ao Senhor, estou contente pelo que o Senhor me dá. E isso me ajuda numa série de coisas, eu não sei se você percebe. E uma das coisas que isso me ajuda é não ficar olhando o que os outros têm. E não ficar comparando. Não ficar triste emocionalmente, abatido emocionalmente, porque fulano trocou de carro e eu não, porque eu sou agradecido pelo que o Senhor me dá hoje. Agradecido pela igreja que tem. Paulo está agradecendo aqui pela fé daqueles irmãos. Será que nós somos agradecidos pela fé dos irmãos lá da igreja? Daquele irmão que ensina, daquele irmão que prega, daquele irmão que limpa o chão, daquele irmão que está lá no hospital visitando alguém, daquele irmão que está ajudando outras pessoas, como os irmãos aqui na rua, distribuindo alimentos e tudo mais. Será que nós somos agradecidos dessa forma? Não sei. Paulo era agradecido. Paulo, ele encarava a oração como um serviço com o Espírito. E isso, o serviço com o Espírito em si, deixa eu voltar aqui para o texto, olha o que ele coloca no versículo 9. O Deus ao quem eu sirvo, a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas obras, tal, etc. Isso daqui, ele está indicando que, olha, eu oro, eu sirvo a Deus com o meu espírito mesmo. Isso ele está querendo indicar um ato. Ele está querendo indicar aqui um ato de culto, ou, para ser mais específico, o que Paulo está indicando aqui é um ato de adoração. Quando ele fala, eu sirvo com o meu espírito, ele está dizendo o seguinte, eu adoro. Eu adoro, ou seja, constantemente ele está servindo. E só para a gente ficar na mesma página aqui, né? Paulo, ele era um servo de Jesus Cristo por estilo de vida. Se ele era um servo de Jesus Cristo e isso era um estilo de vida dele, ele era um adorador constante. Ele adorava constantemente. Talvez você pergunte para mim o seguinte, mas peraí, como pode alguém adorar a Deus constantemente, tendo um estilo de vida servil? Aonde você estiver, sirva a Deus. Mas peraí, aí você me fala, camarada, eu estou trabalhando aqui na minha mesa de escritório, eu estou servindo ao meu patrão. Não, você não está servindo ao seu patrão. Seu patrão está sendo abençoado pelo fato de você estar servindo a Deus naquilo que você está fazendo.
Porque tudo que fazemos deve ser para o Senhor. Entendeu aqui ou não? Cara, eu vou caminhar agora para a glória e honra de Deus. É assim, nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. Eu vou assistir um filme, beleza, eu vou assistir um filme para louvor e glória de Deus mesmo. Eu vou me divertir, é para a honra do Senhor. Eu vou me divertir porque Deus está me dando esta oportunidade de me divertir. Eu sou agradecido por isso. Eu vou comer, eu sou agradecido porque é Deus que está me dando o alimento. Então, Paulo tinha essa visão. Então, quando ele fala que ele serve em espírito, é porque ele tinha essa plena convicção de que tudo que ele fazia para a glória e honra de Deus, do Senhor. Né? Então, era um estilo de vida de adoração. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas como assim, né? Colocar serviço e adoração aqui no mesmo balaio de gato, quer dizer que quem serve adora e quem adora está servindo? Sim, Paulo encarava isso desta forma. Paulo expressa essa ideia também em Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Vou abrir aqui também. Eu vou ler aqui na minha versão, e aí eu vou perguntar para você, na versão que você está usando, se está diferente ou não. Tudo bem? Olha só, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Alguém de vocês tem uma versão diferente? A minha eu tenho aqui. Vamos ler as duas aí, vamos lá. A Roberta e a Cida. Eu li aqui então, Roberto. Ora, a minha aqui tá assim, ó. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Você agora, Roberta, só o versículo 1. É a mesma, é igual a da Cida. Vocês perceberam que na versão que eu li aqui, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí, a versão de vocês fala que este é o vosso culto Racional. Exatamente. A versão que eu li aqui, que não é a NVI, tá? Eu tô com a versão errada aqui, a NVT. Nem curto muito essa tradução aqui, não sei nem por que eu tô com ela. Vou trocar aqui. Coloca adorá-lo, e aí coloca culto, né? Quando a gente fala assim, culto não é um local de adoração, tal, e etc. É exatamente isso. Culto é adoração. Muito bem, então, a palavra traduzida como culto nesse texto, que nós acabamos de ler, que vocês leram para mim, é a mesma em sua forma verbal, e aí a forma verbal no grego, a palavra está escrita em grego no seu original, é a mesma traduzida como sirvo. Então, culto e sirvo têm a mesma forma verbal nesses dois textos aí. Okay? Então, por isso que Paulo está encarando isso daí como culto. A vida dele como um culto ou como uma adoração no serviço que ele realiza. Quer dizer que o seu ministério, toda a sua vida, segundo Paulo, era um ato de adoração pura e simples. A apresentação de uma oferta, um holocausto, um serviço sacerdotal, não importa. Toda a vida dele era um estilo de vida de adorador. Isso é um estilo de vida de adorador. Né? Está constantemente vivendo, sabendo que Deus é quem está dando esta bênção, sabendo que Deus está proporcionando aquele momento e, logicamente, com isso, sendo agradecido a Deus. E Paulo menciona isso em relação à oração, como ele fez aqui. E parece indicar que, para Paulo, o seu ministério apostólico
era uma constante oração, uma constante adoração. Sei lá, algo parecido com isso aqui que eu fiz dizer. A questão é, será que nós, né, eu e você, nós conseguimos ter uma vida de adoração nesses moldes, né? Será que eu consigo trabalhar aqui, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, ter a plena convicção de que tudo que eu estou fazendo é para Deus e ser agradecido por isso? Quando eu saio para passear, ou seja, quando eu estou em casa, ou quando eu estou no hospital, né? E a vida não é só mar de rosas. Não sei se alguém aqui assistiu a mensagem que eu trouxe na IBET da última vez, 2 semanas atrás. A vida não é só mar de rosas. Será que eu consigo adorar a Deus mesmo com uma agulha e tomando 1 litro de soro no hospital? São perguntas, né, que nós devemos responder para nós mesmos e nos questionarmos. Eu disse na mensagem que eu levei na IBET que ser fiel a Deus não é estar no culto. Ser fiel a Deus não é ser dizimista ou participar de atividades religiosas, ou ler a Bíblia todo dia, ou orar todo dia. Isso não é ser fiel a Deus, isso é resultado de fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus é estar com Ele em todos os momentos da vida, seja nos bons ou ruins, como esteve Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel capítulo 1. Isso é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é estar com Ele, adorando a Ele, como o apóstolo Paulo fazia aqui, seja na cadeia ou seja na alegria. Como Paulo escreveu também, sei ter fome, sei ter fartura, sei o que estar nu, sei também o que é ter roupas para me vestir. Sei o que é estar abandonado, também sei estar acompanhado ou estar tendo suporte. E o que é interessante quando nós olhamos para a vida deste homem que fala que tem a vida como estilo de adoração, é que independente da situação que ele estava passando ali, ele sempre estava louvando a Deus, ele sempre estava com Deus, ele sempre estava demonstrando a sua fidelidade para com Deus. Isso é ser fiel. Todo o resto faz parte do bojo da religiosidade, que é necessário, que são necessários, ir ao culto, ter comunhão, participar da ceia, ofertar, evangelizar, ler a Bíblia, orar, todo aquele bojo da religiosidade, realização de boas obras e tudo mais, é resultado da fidelidade, e não é ela em si. Paulo vivia dessa forma, ele era fiel. Será que podemos viver assim? É um desafio, né? Devemos lembrar constantemente de Deus, orar em nosso pensamento. Eu sempre digo, sempre disse, que nada no mundo vai poder, as pessoas vão poder cortar a nossa língua, mas ela não vai nos impedir de orar a Deus, agradecendo a Deus. As pessoas podem tirar tudo da gente, mas ela não vai nos impedir de orar. Podem colocar os crentes, como fizeram na história, num calabouço, num poço. Pode colocar você seja onde for, mas você ainda vai poder falar com Deus, você ainda vai poder orar, né? Porque isso ninguém pode tirar de ninguém. Tem como. Tem como. Estar conectado com Deus é algo muito especial. Nos versículos de 11 a 13 dessa passagem, o apóstolo Paulo explica por que ele quer ir a Roma e por que não foi antes. A razão dele querer ir a Roma é porque ele deseja ver aqueles irmãos. Lógico, ele fala isso, quero ver vocês. Mas não era simplesmente ver por curiosidade. Eu quero visitar vocês para ver qual que é o estilo de vida de vocês, para ver se vocês gostam disso ou gostam daquilo, para ver se vocês são assim mesmo, cabra da peste, que nem todo mundo fala aqui pelo império e tal e tudo mais. Nada disso. O que ele queria aqui era definido. O apóstolo Paulo tinha propósitos definidos para ir até Roma. O primeiro deles é que ele fala, olha, eu quero repartir com vocês algum dom espiritual, ou seja, eu quero edificar vocês. Quero edificá-los.
Versículo 11, nós lemos isso daqui. Deixa eu abrir aqui o versículo 11. Ou alguém leia aí, por favor, versículo 11, 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Olha aqui, ó. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Bom, quais são os dons espirituais que que podemos deduzir aqui? Lógico, existem os dons espirituais escritos em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo menciona vários dons espirituais ali, mas não são só aqueles, logicamente. Tem outras passagens, até mesmo em Romanos nós vemos algumas coisas sobre dons. A finalidade dos dons espirituais, todo crente tem um dom espiritual, pelo menos um, tá, pessoal? Todo crente tem um dom espiritual dado pelo Senhor Jesus Cristo no momento da sua conversão. A finalidade dos dons espirituais era sempre edificar os crentes. Se eu tenho um dom espiritual, o dom espiritual que Deus me deu é para edificar você, edificar o crente, edificar a igreja, edificar os irmãos em Cristo. É para isso que serve dom espiritual. Não é para ficar guardado, né? As 7 chaves. Se o Senhor me deu um dom de ensinar as Escrituras, eu tenho que ensinar, eu tenho que edificar a igreja com isso. Eu tenho que edificar você com isso. Se o Senhor te dá um dom de servir, ou de serviço, né? Como a Bíblia coloca um dom de servir, você tem que servir as pessoas de alguma forma, tem que arrumar um meio de servir, né? Pessoas. Pastor, esses dons que você está falando, quando se diz aqui que ele se refere a esse sacrifício vivo, esse culto racional seria com relação a esses dons que são dados pela graça? Não, o sacrifício vivo e o culto racional está relacionado ali ao serviço mesmo. Como que a pessoa vai servir? Utilizando-se dos seus dons. O dom que a pessoa tem, que a pessoa recebeu, vai ser usado também, porque não é só o dom, né? Envolve dons, envolve talentos, etc e tal. Mas o dom, ele deve ser usado como instrumento para o seu culto racional, que é o serviço. Eu não sei se eu respondi, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. A Ibete, ela tem um trabalho de distribuição de alimentos, de evangelismo em si. Então, existem pessoas que gostam de servir outras pessoas, que gostam de ajudar. Essa pessoa que gosta de ajudar, de servir, ela não necessariamente tem um dom de misericórdia, por exemplo. Mas a pessoa que tem o dom de misericórdia, ela trata as pessoas de uma forma muito especial. E aí o que acontece? Aquela pessoa que tem o dom do servir, de serviço, ela vai lá e prepara o alimento para se fazer o marmitex, ou a marmita. Porque ela tem o dom de serviço, ela quer servir com aquilo que Deus deu a ela, a vontade de preparar as coisas. Enquanto aquele outro que tem o dom de misericórdia, que tem dó de pessoas, que quer ajudar o necessitado, etc e tal, ela está lá pronta, esperando aquele que tem o dom de serviço preparar o alimento, preparar as marmitas, para ela pegar aquelas marmitas e ir lá dar para as pessoas, porque ela tem o dom de misericórdia. Às vezes isso acontece, as pessoas nem percebem. Às vezes as pessoas estão servindo ao Senhor naquilo que elas gostam, mas elas nem compreendem que aquilo foi um dom que Deus deu a elas. E com o tempo ela passa a compreender, logicamente, né? Então, o dom ele serve para isso. O dom é um conjunto de atribuições que Deus dá para que a igreja dele funcione a ponto dela ser edificada, ou seja, a ponto dela crescer e as pessoas serem abençoadas. Por isso que Paulo, quando ele coloca aqui, eu quero ir repartir com vocês algum dom, por que ele falou algum dom? Porque a pessoa pode ter mais de um dom. Então pode ter o dom de ensino e o dom de serviço, e o dom de misericórdia. A pessoa pode ter existe dom o dom de oferta, existe esse dom, o dom que a pessoa oferta. O dom de desprendimento, é algo parecido com isso aí. Enfim, a pessoa pode ter mais de um dom. A pessoa pode ter o dom
de mestre, enquanto o outro pode ter um dom de ministério, de pastor, etc. e tal. Enfim, estou só chutando aqui, tá, irmãos? Mas Paulo falou: quero repartir. Por que ele quer repartir? Para que eles sejam fortalecidos. Por quê? O exercício dos dons na igreja fortalece a igreja. E a igreja, eu digo aqui, as pessoas da igreja. Então, por isso que Paulo fala desta forma, né? Sabe, não basta que um homem tenha recebido, uma pessoa tenha recebido Jesus em seu coração. Quando Cristo salva uma pessoa de seus pecados e resgata aquela pessoa do lamaçal do pecado, ele envia o Espírito Santo para a pessoa. Não necessariamente nessa mesma ordem, tá, gente? Mas só ilustrando aqui. E quando ele coloca o Espírito Santo na pessoa, a Bíblia chama isso de batismo do Espírito Santo, é quando a pessoa é salva pelo Senhor Jesus e recebe o selo do Espírito Santo. Essa pessoa já ganha o Espírito Santo com pelo menos um dom. Pelo menos um dom. E é necessário que ela desenvolva isso. Okay? E se fundamente cada vez mais na sua fé baseado nisso. Outra coisa que ele colocou aqui também é que é para que entre eles, né, ele coloca entre vós, haja conforto. Versículo 12, olha o que ele coloca no versículo 12. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua e de vocês e a minha. Isso daqui é um outro propósito, né? Propósito de consolo mútuo. Isso é vida de crente, vida de igreja. Nós devemos como igreja, praticar a reciprocidade. Amai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros. E aí vai. Se você procurar na Bíblia as referências do uns aos outros, você vai encontrar muita coisa. Paulo fala aqui, olha, eu estou ainda também para que nós nos confortemos. Vocês me confortem e eu conforte vocês também. Eu anime vocês e vocês animem a mim também. Por quê? Isto é relacionamento de igreja. Existe mutualidade. Igreja não é lugar de ilhas. Quando eu falo igreja aqui, torno a dizer, eu estou falando de grupo de crentes reunidos. Eu tenho a minha vida, eu entro na igreja, mudo e saio calado, não me relaciono com ninguém, não falo com ninguém. Então, desculpe, talvez o seu cristianismo esteja equivocado. Talvez o seu cristianismo esteja equivocado. Porque a vida de igreja é isso, é edificação mútua através dos dons, é relacionamento. Relacionamento aqui, irmãos, não é de ficar dentro da casa da pessoa, não tem nada a ver isso. É você se compadecer. É orar por aquela pessoa que está pedindo a oração. É você dar um testemunho que vai edificar. Pessoal, essa semana aconteceu isso comigo, eu quero compartilhar com vocês, porque foi uma experiência agradável e para louvor da glória de Deus, eu vou compartilhar isso com vocês. E quando você compartilha aquilo, aquela pessoa glorifica a Deus. Isto é mutualidade. É a pessoa que está tendo um problema de saúde, seja lá o que for na igreja, está lá contrito na igreja. Está lá falando, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Você não vai falar para a igreja toda, mas alguém da igreja vai sentar ali do seu lado, vai conversar com você e falar, cara, o que você precisa? Mulher, o que é que está acontecendo? Vamos orar junto, vou repartir, eu vou carregar essa cruz com você. Isso é mutualidade em si. Por isso que ele fala dessa forma. Então, quero repartir com vocês. Quero que vocês me confortem e eu conforte vocês. Que vocês me fortaleçam e eu fortaleçam vocês também. É o benefício, né, de ser cristão. Então, Paulo queria passar por isso com eles. Isso nós chamamos de edificação mútua, é o que a Bíblia coloca. Onde as pessoas são abençoadas entre si, uma abençoando a outra. Só uma observação, que Jesus, quando ele separa lá os discípulos, ele fala para eles irem de 2 em 2, né? Também tem a ver com esse fortalecimento de um ao outro, né? Sim, com certeza, com certeza. Tudo a ver, né? A vida cristã ela não é um voo solo, não é voo solo. A vida cristã, ela sempre envolve mais alguém. Paulo saía sempre em dupla também, ele saía com outras, na obra missionária em dupla também. É assim que funciona.
Tá maravilhoso. Reflitam em tudo isso e semana que vem nós continuamos de onde paramos aqui, tá bom?